livro de Provérbios, nós vamos para o capítulo 1, versículo 22. Provérbios 1, 22. E nós vamos ter muita coisa para a gente ler hoje. Tá? E eu vou pedir para a Érica, tá podendo, para ela fazer a leitura? Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Na semana passada, nós vimos esse primeiro, aí os nécios, e aí os nécios estão divididos em dois, né? Aqueles que podem ser, a palavra pode ser traduzida por nécio, ingênuo, né? Sem conhecimento, sem muita referência, e nécio, que é aquele que já está evoluído um pouquinho, já sabe o que faz, mas rejeita. Nós vimos os escarnecedores, e hoje nós vamos para loucos. Alguém tem uma tradução diferente para louco aí? A minha está diferente assim. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? Uhum. Até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Então, o seu, em vez de louco, está traduzido por insensato. Aí no seu, não é isso? Ok. A palavra aí também, então, estúpido é lá em cima, no lugar de nécio, né? Hoje a gente já passou. O estúpido foi semana passada, o nécio, né? Hoje a gente vai trabalhar dentro dessa última palavra, e vós loucos, em algumas traduções aí, vós tolos, tá? É interessante que há várias palavras no hebraico para identificar o tolo, né? É como se a língua hebraica estivesse classificando vários tipos de tolos. Então, olha lá, o Quesil, Evil, Hassarled, Nabal, Rolel, Belial. Isso só para listar alguns tipos de tolos. E não se preocupem, não vou falar sobre todos, senão a gente não termina. Né? É muita tolice para um culto só. Né? A palavra quesil significa a pessoa sem entendimento, estulto, sem entendimento. O evil é aquele que rejeita a sabedoria. O Hassarled, aquele que negligencia a si mesmo e as suas propriedades. Nabal, lembram-se de Abigail, mulher de Davi? O primeiro marido de Abigail chamava Nabal, depois Nabal morre e Abigail casa com Davi. Nabal significa depravado, bruto. A palavra Nabal também significa odres, e pode sugerir que eles chamavam também os bêbados de Nabal, né? Alguém que vive pela bebida, também pode ser identificado com o nome Nabal. O Rolel, que é o louco irracional, aquele que perdeu o juízo, que já não está mais dizendo coisa com coisa. E o Belial. O Belial é alguém que está envolvido sempre com brigas, com rixas, é violento, no seu comportamento, mas no seu caráter ele é uma pessoa vigarista. E é tido como, pode ser também comparado como um agressivo ao ponto de ser psicopata, alguém que é doente nesse sentido. Mas hoje nós vamos falar só dos dois primeiros. Nós vamos falar do quesil, tá? E do evil. Então, quesil e evil, sem entendimento, tá? E estulto. Estulto, a palavra estulto é sem entendimento, né? E evil é aquele que rejeita a sabedoria. E a imagenzinha que eu encontrei é fantástica. Tá vendo o cara lá cortando o galho? Já com o pé machucado, a cabeça enfaixada, e ele está ainda cortando o galho. Olha o galho de cima. Ele já esteve no galho de cima, cortou, caiu, se machucou e volta a fazer a mesma coisa. Né? É bem dentro desse conceito do tolo, que quer conseguir resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. Né? Não dá. Se você está fazendo a mesma coisa sempre, o resultado vai ser sempre igual. Né? Não, se você quer mudança, você precisa, então, mudar o seu hábito, mudar o seu comportamento. Tá? Quem é o quesil? O que Provérbios vai falar desse homem? Então, vamos lá.
Vocês já estão vendo aí o texto, já tem um monte de referência bíblica, pode ir abrindo aí, olhando e abrindo, para a gente podendo ler os versículos, ok? Primeira característica desse tolo, que a palavra hebraica para ele é quesil. Ele despreza a sabedoria por uma razão. A sabedoria está além da sua compreensão. Então, o quesil é um tolo no sentido cognitivo. Ele tem dificuldade de aprendizado, por isso que ele é tido como tolo. Tá? Essa é a primeira característica dele. Olha o que diz Provérbios 24:7. A sabedoria é elevada demais para o insensato, aqui no caso, quesil. Ele não sabe o que dizer nas assembleias, nas reuniões, ele não sabe como se comportar, ele não sabe o que dizer. Tá? Esse homem, esse quesil, esse tipo de tolo, ele é caracterizado pelo excesso de confiança e por se iludir com a sensação de paz e de estabilidade. O que diz Provérbios 1:32? Alguém abre e lê para mim. Provérbios 1:32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Olha lá, eles estão satisfeitos consigo mesmo, excesso de confiança. Tá? E o excesso de confiança aí está ligado a porque não tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo bem desenvolvido. Então, eles acham que está tudo bem, está tudo certo. Tá? Então, o quesil está mais ligado a isso. Okay? Por conta disso, ele vai se envolver frequentemente com questões de calúnia, com difamação, é aquele que vai estar sempre trazendo algum tipo de problema. Provérbios capítulo 10, verso 18, vai dizer: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Tá? Então, ele, além de ter excesso de confiança, ele é uma pessoa que tende a ser caluniador, a buscar confusão e a difamar as pessoas. Tá? Ele se sente seguro com a ira, com a cólera, tá? E ele torna isso público. Olha o que diz aí Provérbios 14:16 e 14:33. Aliás, alguém já fica com o livro de Provérbios 14, com o capítulo 14 de Provérbios, já aberto. A gente vai estar sempre voltando nele, tá? Então, Provérbios 14:16, o que diz aí? O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. 33. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. O que o texto está falando para a gente? Ele está falando que se encher de raiva, encolerizar, explodir. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não dei conta, o sangue ferveu ou eu explodi? Quem age dessa forma está agindo como tolo, porque não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Tá? E o verso 33 está dizendo o que para a gente? Que essa pessoa que age dessa forma, tá? O que ela pensa vem à tona com muita facilidade. Por quê? Porque ela fica nervosa e acaba falando mais do que deveria. Tá? E isso se dá porque ela não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Ela se torna, então, uma ameaça para ela e uma ameaça para aqueles que estão ao seu redor, e às vezes pessoas que dependem dela. Provérbios 29:11, Provérbios 17:12. Pode ler. Provérbio 17:12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Eu achei esse versículo ótimo. Cara, é melhor enfrentar uma ursa, uma mãe que foi roubada os filhotes dela, do que encontrar um tolo mergulhado nas suas tolices. Olha lá o que ele está dizendo. Olha o perigo desse cara. Né? E o 29:11, o que diz? O tolo derrama toda a sua... Mas o sábio domina-se. Isso. O que ele está colocando para a gente aí, o autor de Provérbios?
falta de autocontrole. A pessoa que não se controla, que explode com facilidade, que se ira por qualquer coisa, diante da palavra de Deus, é tida como tolo, né? Não consegue controlar a boca, portanto se mete em apuros, e ela faz isso muitas vezes porque tem pouco conhecimento, mas porque às vezes é perversa mesmo, por perversidade. E o resultado disso sempre vai ser briga, sempre vai ser confusão. Provérbios 14, 7. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. 18, 2. E aí 18 tem um monte aí também. 18, 2. O tolo não toma prazer no entendimento. O insensato não tem prazer no entendimento, e não em externar o seu interior. Ótimo. Tem uma outra tradução que vai dizer: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha só, ele não está buscando sabedoria. Ele está querendo que os outros escutem o que ele acha, o que ele pensa, e só. Ele não está buscando crescimento. 18, versículo 6. 7, não? Não, o 6. 6 e 7. As Quando palavras for- do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. E o 7. É o 7 também? A Também conversa os do dois. tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Olha lá. Não tem autocontrole, fala demais, provoca a briga e vai atrair açoites para ele. E vai fazer, as suas palavras se tornam então armadilhas, né, para ele e para aqueles que estão ao redor. 19:1. Melhor é o 19:1. Isso. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. 29:20. Vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Olha lá. Esse tolo que a Alessandra leu aí, a palavra aí é simplório, é aquela primeira palavra do nécio lá em cima, a pessoa de pouco entendimento, de pouca capacidade intelectual, tá? Então, uma outra tradução poderia ser: você viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato, para o simplório, para o inexperiente, do que para essa pessoa que se precipita no falar, né? Provérbios 13, 20 vai dar uma lição para a gente que é bem interessante, um alerta, tá? Ele fala: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do insensato, do tolo, se tornará mau. Então, se você começa a andar com pessoas que não são sábias, que explodem com facilidade, que está sempre reclamando, e isso gera um ciclo vicioso, e quando você perceber, você está envolvido nisso. Se você anda com pessoas boas, sábias, você vai se tornar bom e sábio. Se você anda com pessoas más, corrompidas, você vai se tornar mau e corrompido, né? O Provérbios 10, 1 ainda vai dizer que esse tipo de pessoa vai causar sofrimento para os seus pais. Ele vai falar, É como se fosse diga... Fala, Lê. Provérbios 10, 1 vai dizer: Provérbios de Salomão, o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Esse, então, é o Quesil, o tolo que é conhecido como Quesil, mas há um outro, o segundo, que a gente falou que ia estudar hoje, que é o Evil, tá? Enquanto Quesil, a questão da tolice dele é porque ele não consegue compreender a sabedoria, é cognitivo, tá? O Evil não, o Evil é falta de sabedoria, só que tem um detalhe, ele é mais inteligente do que o Quesil, tá? Que é falta de sabedoria. Ele é mais inteligente do que o Petit, lembra que a gente viu lá na semana passada, que é o nécio, inexperiente, tá? Mas ainda assim ele é simplório, porque ele não tem capacidade para planejar o futuro dele. A tolice dele não está ligada à falta de capacidade de compreensão, mas a tolice dele está ligada ao
pecado, a pecaminosidade. Ele não é identificado como tolo porque ele não consegue compreender. Ele está sendo identificado como tolo porque ele deseja, ele quer praticar o pecado, tá? As coisas erradas. Ele é caracterizado pela obstinação. Eu acho que aqui... Deixa eu ver aqui. Isso. Ele é caracterizado pela obstinação, ele é teimoso, é aquele assim que fala assim, é assim que tem que ser e acabou, não escuta ninguém, tá? Essa palavra hebraica aí, evil, está sempre identificada a teimosia, a obstinação e a tolice, ao louco, né? Em algumas vezes é traduzido como louco. A principal marca desse tolo é a teimosia. Ele é sábio aos seus próprios olhos, ele não tolera ser corrigido, ele costuma ser indiferente com a opinião dos outros e ele é desinteressado para adquirir conhecimento. É aquele cara que fala, eu já sei, né? Esse é o tolo, é aquilo que caracteriza esse tolo. Ele sempre acha que seu caminho está correto, ele está sempre achando que ele está certo aos seus próprios olhos. Provérbios 12:15 vai falar isso. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece correto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E Provérbios 17:6 vai dizer, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Da mesma forma como o anterior, o quesil, ele também não tem autocontrole, ele é falho nisso. O Provérbios 29:9 vai dizer isso, se o sábio levar um insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Achei fantástico esse também. Não adianta brigar com o tolo, porque ele vai gritar, vai espernear, vai achar que está certo, tá? E não vai resolver nada, né? Eu li em algum lugar, não lembro mais aonde, mas falava assim, lidar com o tolo é como jogar dama com pombo, ou xadrez com pombo, com a ave, né? Ele vai derrubar as peças do tabuleiro, vai bagunçar tudo no tabuleiro, vai fazer cocô no tabuleiro e ainda vai estufar o peito e falar, sair ganhando, né? Assim é o tolo, né? Provérbios 12:6, o que diz aí Provérbios 12:6? As palavras dos ímpios são emboscadas para derramarem sangue. A boca dos retos, porém, os livrará. Isso. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 27:3. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Isso, mais do que um e outra está aqui na minha, né? Então, a raiva do insensato é mais pesada do que qualquer carga que alguém esteja disposto a carregar, tá? Na sua insensatez, a sua insensatez é expressa não apenas por suas ações, mas ele fala como tolo o tempo todo, né? Suas palavras são cheias de tolice. Provérbios 10, versículo 8, o que que diz aí? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato palrador cairá. O que é esse palrador? A minha tradução fala, os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. A ruína. A minha também é igual à sua. Ruína, então, aí, Lê. Ruína. Tá? Barrador é quem fala muito. A Érica está ajudando aqui, ó. Barrador é quem fala muito. Palrador é quem fala muito, né? A boca do palrador, quem fala muito, leva ele à ruína. Né? Tem uns provérbios, ditados populares, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. A gente não tem uns assim, né? Uhum. Tá bem dentro do mesmo sentido, né? Ele zomba da ideia de sentir culpa,
né? Como ele é obstinado, como ele não tem autocontrole, como ele acha que está sempre certo, então ele não sente culpa, porque ele está sempre certo, ele não sente remorso, porque ele está sempre certo, né? Ele acha que as ações estão corretas. Provérbios 14, 9, o que é que diz aí? A culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. Na minha tradução fala, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Tá? Esse tipo de tolo ainda despreza as palavras de sabedoria e não tem um objetivo real para a vida. Provérbios 23, 9 diz, não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria. E o Provérbios 17, 24 diz, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O que ele está dizendo aí em Provérbios? O homem de entendimento vai atrás da sabedoria, está sempre buscando crescer. Mas aquele que é tolo, começa uma coisa e para, começa outra e para, pega uma coisa e larga, nunca está satisfeito, ele está sempre divagando, achando que talvez a próxima vai ser melhor, né? Sua maneira de viver é caracterizada pela maldade e não está interessado nos resultados das suas ações ou palavras. O que é que diz Provérbios 10, versículo 23? Para o insensato, praticar maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sabe. Na minha tradução. Isso, ótimo. Na minha fala, o tolo tem prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se, se alegra na sabedoria. Como falta sabedoria para essa pessoa, a única coisa que ele pode repartir com os outros é a sua própria opinião. Tá? Provérbios 12, 23, o homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração do tolo derrama insensatez. E Provérbios 15, 7 diz, as palavras do sábio espalham conhecimentos, mas o coração do tolo não é assim. Parece até que é impossível remover a tolice desse cara, fazer ele ver que ele está errado, né? O Provérbios 27, 22 vai dizer, ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele, né? Parece que esse tolo atingiu um ponto sem retorno. Ele não tem interesse no temor do Senhor, ele não tem desejo, e ele faz sabendo que ele está fazendo errado e tem prazer nisso, né? Provérbios 1,7 vai dizer, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É desse tolo, desse tipo de insensato que Provérbios 1,7 está dizendo. Ele despreza, ele sabe, mas ele despreza. E Salmo 14:1 vai dizer, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Esse tipo de tolo não tem o temor do Senhor, Deus não existe. Corrompam-se e cometam atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Assim termina o Salmo 14:1. Né? Talvez você fique pensando, meu Deus, como é que eu faço para lidar com uma pessoa assim? Olha só. Orientações para lidar com o tolo. Evite o tolo, o tanto quanto possível. Porque ele é tolo, não adianta, dificilmente ele vai conseguir mudar. Provérbios 22:10, lê para mim aí, Carlinhos. Provérbios 22:10. E alguém já abre em Tito 3, 10 e 11. Provérbios 22:10. Mande embora a pessoa orgulhosa, isso no Novo Testamento, na linguagem de hoje, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. A minha tradução fala, quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessa as contendas e os insultos. E é bem isso mesmo, né? Tira essa pessoa de perto, você vai ver que a paz volta a reinar. O que diz Tito 3, 10 e 11? Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada.
São duas orientações bem claras, tanto em Provérbios, para como lidar com esse tolo, e agora em Tito, no Novo Testamento, né? Não perca tempo em tentar instruir e corrigir esse tolo. Provérbios 23, 9 e 29, 9. Lê para a gente aí. Vinte e três, 9. Não fales aos ouvidos dos insensatos, do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E o 29, 9. Se o homem sábio discute com o insensato, que este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Uhum. A minha tradução, a NVI vai falar, se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará, e isso não vai ter fim. E a gente, quando eu estava lendo e preparando esse estudo, eu falei, gente, como às vezes a gente está agindo como tolo, como insensato, e como tem tolo em volta da gente. Gente que não conversa, que não busca entendimento, mas é só zombaria, é só briga, é só confusão o tempo todo, achando que assim vai conseguir ganhar as discussões e edificar alguma coisa, né? O sábio deve ignorar as declarações do tolo, mas às vezes é preciso responder para que ele não pense, para que o tolo não comece a pensar que ele é sábio. Olha o que diz Provérbios 9, 7 e 8. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Por quê? Porque o zombador sempre vai atacar a pessoa e não vai discutir ideias, né? Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Mas o Provérbios 26, 4 e 5 vai dizer alguma coisa que aparentemente parece oposta a isso, porque o 9, 7, 8 vai dizer, olha, não corrige, não repreenda, porque não vai valer a pena. Mas agora no 26, 4 e 5, ele vai falar uma coisa que parece oposta, mas não é. Olha lá, não responda aos argumentos do insensato, do tolo, argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Ou seja, não responda no tolo no mesmo nível. Não se rebaixe para responder, para dar uma resposta ao tolo. E olha o que diz o verso 5. Responda os argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Ou seja, quando você precisar de dar uma resposta, não dê uma resposta também cheia de tolice, mas dê uma resposta sábia para que o tolo possa olhar para você e falar, esse é um homem sábio. Mesmo que ele não siga seu conselho, ele vai começar a olhar você com outros olhos, tá? A Provérbios 26, 3 vai dizer que a correção pode ajudar aí na recuperação do tolo. 26, 3 diz, o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Mas algumas vezes nem a disciplina vai mudar isso. Provérbios 17, 10 vai falar assim, mas mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo, no insensato. Então, talvez você olhe e fale assim, olha, se é para evitar, se não é para perder tempo, tem esperança para esse cara? Tem. Com Deus sempre há esperança, né? Às vezes Deus vai expor esse homem à vergonha para que ele possa, uma vez sendo envergonhado, reconhecer a sua condição e buscar a ajuda em Deus. Provérbios 3:5 vai dizer, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E o Provérbios 14:33 vai dizer, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, vem à tona, é exposto, o texto que a Erika leu agora mesmo. Tem um psicólogo chamado Jerome Kagan, acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E ele desenvolveu uma tese falando que as crianças nascem com 3 temperamentos básicos, ansiedade e retraimento, agressividade e ação assertiva, ela é assim que tem que ser,
E a terceira é otimismo, tá? Esforçando-se sempre para vencer no meio de uma sociedade, com cordialidade, sempre olhando as coisas pelo lado bom. Ele vai falar, dentro dessa tese que ele levanta, que cada uma desses comportamentos funcionam bem dentro de determinadas situações, mas não funcionam bem em outros momentos. E é função dos pais moldar essas crianças e ensinar que elas devem mudar o seu comportamento para dar uma resposta adequada a cada situação, né? Senão ela vai acabar se tornando tola, tá? Se ela está sempre cheia de ansiedade, com muito ansiosa e retraída, ou se ela está sempre agressiva, sempre assertiva, ou se ela é sempre otimista e não muda, não começa a ver as coisas de forma diferente, isso aí vai fazer dela uma pessoa tola ao longo dos anos, tá? A gente está vivendo uma época, gente, em que nos é ensinado que a criança tem que crescer e ela tem que se descobrir sozinha, ela tem que saber quem ela é, como ela é e tal. E o que esse psicólogo aqui está colocando para a gente é que a gente tem que ensinar, não que a criança possa crescer sozinha, sem orientação, porque senão ela vai se tornar tola. Uma criança entregue a si mesma, ela vai se tornar uma criança tola. Mas para aqueles que são ansiosos, retraídos, a gente tem que ensinar que eles precisam ser mais ousados. Para aquele que é ousado, a gente tem que ensinar que ele precisa ser mais cauteloso. E para aquele que é cronicamente brincalhão, ele tem que ser mais atento naquilo que ele faz, né? E a gente só vai encontrar essa transformação por meio de Cristo Jesus, né? Alguém que é habitualmente agressivo, retraído, ele só vai mudar o seu comportamento se Jesus entrar na vida dele. Por fim, eu quero convidá-los a fazer uma autorreflexão, tá? Como é que está a sua vida? Há sarcasmo excessivo nas suas palavras e ações? Você está sempre sendo irônico, sempre brincando querendo transmitir alguma coisa assim com fundo de verdade, né? A gente brinca às vezes falando que atrás de toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você é muito crédulo, acredita em tudo excessivamente, acredita tudo muito otimista, tudo que fala é verdade, você fica até ingênuo, até o ponto de ser ingênuo em alguns momentos. Você tem necessidade constante de ter aprovação em tudo que faz. Você é impaciente ou tem preguiça na hora de resolver os conflitos, num ponto assim de não resolver, mas querer que as outras pessoas resolvam as coisas mais complicadas para você, tomem as decisões por você. Se você está dizendo sim a uma dessas perguntas, está na hora de você repensar, porque pode ser que em algumas áreas da nossa vida a gente esteja se enquadrando nesses critérios de ser tolo, de ser ingênuo demais, às vezes de ser zombador demais, né, de ser irônico demais, e aí Provérbios nos chama a repensar. Você quer parecer sábio? Provérbios 17, 28 fala, até o tolo, até o insensato, passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, tem uma musiquinha de criança que fala assim, 2 olhinhos, 2 ouvidos, um versinho, né? 2 olhinhos, 2 ouvidos e uma boquinha sem par. É melhor ver, ouvir, do que falar, né? E a imagenzinha que eu deixei para a gente encerrar hoje é, se você não tem nada para dizer, fica calado. Né? É difícil para a gente exercitar isso, mas olha, cada vez que eu passo por esses provérbios, me chama a atenção, porque a gente precisa aprender a ser mais sábio. Quando ele identifica o tolo, tá certo que tem gente que você vai falar é tolo, e é tolo do começo até o fim, mas para a maioria de nós, às vezes, nós agimos em alguns momentos com tolice. Minha mãe sempre brincava que todo mundo tem uns 5 minutos de bobeira,
né? E às vezes, nesses 5 minutos de bobeira, se algum mais esperto pega você nesses 5 minutos, você acaba fazendo coisa que você vai se arrepender, né? E lá na frente você vai ter que voltar para consertar. É aí que a gente, então, se enquadra nessa questão da tolice, que nós precisamos vencer e não nos deixar dominar por ela, né? Mas buscar a sabedoria em todos os momentos. Amém, irmãos? Amém. Eu vou pedir para a Érica orar para que nós sejamos mais sábios na nossa caminhada. E depois a gente conversa mais um pouquinho.